Vamos abrir em Marcos 4:26. Marcos 4:26. Marcos 4:26. Jesus fala aos discípulos e a todos que estavam com ele sobre o reino de Deus. E assim, carrega na seta. E assim dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Eu fazia uma comparação. O reino de Deus é assim como um homem, como se. Peço perdão. E dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. E dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque é chegada a ceifa. Na comparação que Jesus faz com o reino de Deus, é bom nós notarmos duas coisas. Só há duas ocasiões em que o homem ou a mulher é chamada para intervir em todo o processo da bênção que Deus tem para nós. Um o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Lançar a semente à terra. Todo o processo a seguir pertence a Deus, pois ele pode dormir, pode se levantar de noite ou de dia, a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Em todo este processo, o homem não intervém, mas é chamado para intervir no final, na colheita. E quando já o fruto se mostra, mete logo a foice, porque é chegada a ceifa. Então o homem é chamado para intervir para semear e o homem é chamado para intervir para colher. Todo o resto do processo é com Deus. Quando eu comecei na igreja e comecei a semear na igreja, durante algum tempo eu não vi frutos daquilo que eu estava a fazer. E eu acho que na altura nem me preocupava muito, eu queria estar com Deus. Mas tudo aquilo que eu fiz deu frutos. E veio depois frutos que vieram ser bênção para a minha vida. O homem é chamado a semear. E o homem, no final, depois de Deus fazer toda a bênção, é chamado a colher. Semear é o que nós vamos fazer a seguir. Colher é aquilo que você tem que fazer na sua vida orando, desbloqueando tudo à sua frente, desbloqueando tudo em nome de Jesus, utilizando o nome de Jesus para desbloquear tudo e para que venha até às suas mãos a colheita que Deus preparou para si no nome de Jesus. Então, vamos semear em nome de Jesus. Amém? Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Brilhará, como o sol brilha, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos que de nada nunca vamos ter falta. Antes, pelo contrário, teremos sempre em grande abundância. No nome de Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Podemos sentar. Esta foi uma mensagem que Deus me deu durante esta semana. Eu era para falar
até com os meus familiares por causa disto, porque realmente ela é uma bênção muito grande. Fala sobre a sua fé, é o título da mensagem, a sua fé, e fala como nós vermos como Deus abençoou. Gênesis 17, 16. Vamos abrir em Gênesis 17, 16. Abraão agora estava com a idade de 99 anos. Desde os 75 anos de idade que saiu para andar com Deus, Deus o chamou e ele foi. E agora aos 99 anos, ele sempre quis ter um filho. Ele tentou, através do processo de fazer um filho através da sua serva, e veio a nascer Ismael, mas isso era fora da vontade de Deus, não era essa a vontade. A vontade de Deus é que ele e a sua esposa tivessem um filho. Até esta altura, a sua esposa era estéril. Até esta altura, a sua esposa agora estava com 90 anos de idade. Já tinha deixado os costumes das mulheres e agora Deus disse-lhe que ele ia ter um filho. Veja o que é que está aqui escrito. Gênesis 17, 16. Porque hei de te abençoar e te hei de dar a ti dela um filho. E abençoarei e serás mãe das nações. Reis e povos sairão dela. Eu peço desculpa, deixem-me fazer uma ilustração. Deus muda o nome de Abrão para Abraão. É impressionante o que é que Deus faz e fez com pessoas mudando-lhe os nomes. Porque ao mudar o nome, eles ficam com outra imagem deles próprios. Isto é muito importante porque nós temos que ter uma imagem renovada de nós próprios. Muitas das vezes achamos que não podemos, não conseguimos, não damos, mas temos que ter a imagem que é Cristo que vive em nós. E é esse Cristo que faz fazer todas as coisas e nos vai abençoar em tudo. E temos que ver que Deus mudou o nome de Abraão, que significa pai da altura, para Abraão, que significa pai de uma multidão. Ele não sequer tinha um filho. Mas Deus mudou-lhe o nome e também mudou o nome de Sara, ou antes de Sarai. Deus disse mais a Abraão, e a Sarai, tua mulher, não se chamará mais Sarai, mas Sara, significa princesa, ou mãe de uma multidão. Será o seu nome. Por isso é que ele diz, porque eu hei de te abençoar e te darei a ti dela um filho, e abençoarei, e será mãe das nações, reis e povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, riu-se, e disse no seu coração, um homem de 100 anos há de nascer um filho? Conceberá Sara na idade de 90 anos? Eu creio que Abraão não se riu pela dúvida, mas riu-se para a glória de Deus. Dentro dele ele estava a dizer, glória a Deus. Glória a Deus. Eu não sei como é que é possível, mas tu vais fazer, Senhor. E eu vou ter um filho quando tem 100 anos de idade. E a minha mulher 90. Mas a mulher dele tinha outros problemas. Ela toda a vida foi. Ela nunca jurou. Aqui vemos Abraão a rir. Não um rir de dúvida, mas um rir de felicidade, de confiança. Porque ao nós vermos isto, vemos que Deus nunca o repreendeu. E mais à frente, nós vamos abrir agora em Gênesis 18, penso que é o versículo 10. É isso mesmo, Gênesis 18, 10.
em Gênesis 18:10, e disse-lhe: certamente tornarei a ti por este tempo de vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E, ouvindo-a Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E era Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. E já Sara havia cessado o costume das mulheres. Portanto, pelo seu corpo, ela sempre foi estéril, ela não podia gerar filhos, porque já tinha passado o tempo de poder gerar filhos e era avançada em idade. E disse, e no versículo 12, assim, pois, riu-se Sara consigo dizer, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Quem não achou piada nenhuma a isto foi Deus. Porque o riso de Abraão foi um riso de confiança, de alegria, mas o riso de Sara foi um riso de dúvida. Porque Deus disse, no versículo 13, e disse o Senhor a Abraão, porque se riu Sara, dizendo, na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Deus responde, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti, por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Perante as circunstâncias da vida, qual é o seu riso? É um riso de confiança ou um riso de dúvida? Se for riso de dúvida, Deus o vai repreender. Se for um riso de confiança, Deus o vai engrandecer, vai abençoar. E como é que nós sabemos? Você sabe quando duvida. Você sabe quando não acredita. E você pode dizer, é uma loucura. Entenda uma coisa. Na nossa caminhada com Deus, tudo é um processo. Nós, em todo o processo de andarmos com Deus, nós vamos sendo treinados. Se quisermos e fizermos o processo, nós vamos sendo treinados para andar com Deus, conhecendo mais de Deus, confiando mais em Deus, vendo milagre atrás de milagre acontecer. Ainda esta semana eu contava a uma pessoa as bênçãos que me estavam a acontecer. E a pessoa que estava a ouvir, ele só dizia, ufa, eu não conseguia viver assim. Eu dizia, eu sei. Difícil. Mas é possível. Porque Deus faz milagre atrás de milagre, atrás de milagre, atrás de milagre. Quando nós começamos a confiar em Deus, então tudo à nossa volta para. Já não andamos pelo dinheiro que temos, por este trabalho que temos, por aquele trabalho, por aquilo, por aquilo outro. Não. Andamos, estamos com Deus. E essa é a glória de andar com Deus. Confiarmos única e exclusivamente. Ouça, Abraão foi um deles. Abraão, quando foi chamado em Gênesis 12, Deus diz, anda comigo. Ele foi. E agora? Como é que ia ser sustentado? Logo que ele foi, Deus o abençoou logo. Porque ele confiou. Porque ele disse, não, eu vou contigo. Eu quero estar contigo. Você quer estar com Deus. Eu fiz uma reunião em Beja. Fiz mais que uma, mas numa delas eu falei sobre cura divina. E eu disse, preparem-se para a maior aventura de todas da sua vida. Andar com Deus
realmente confiar nele, depender dele. Porque às vezes nós não fazemos as perguntas certas. E eu vou-lhe explicar quais são as perguntas certas. As perguntas certas é: porquê é que Deus não o havia de abençoar? Porquê é que Deus não há de nos abençoar? Porquê? Porquê não? Nós ficamos muitas vezes tão aflitos que nos esquecemos que Ele fez tudo para nos abençoar. Quando estamos perante as circunstâncias de poder faltar aqui ou ali, ou colado, ou uma situação de saúde, ou tudo mais, por que é que não fazemos as perguntas certas? Por que é que Deus não nos há de abençoar? Por que não? No entanto, ficamos mais preocupados e a preocupação se torna em dúvida e afasta a completa bênção de nós. Alguém que não poupou o próprio filho, alguém que permitiu que ele fosse à cruz em nosso lugar, que levou todos os nossos pecados. Não nos dará tudo o resto. Nós não fazemos as perguntas certas. Entenda uma coisa, se você disser, está bem, mas somos pecadores, não é só você, somos todos. A Bíblia diz, se alguém diz que não tem pecado, é mentiroso. Agora, não é o pecado que faz a diferença, é o que você faz depois de saber que está errado, que errou algo. Errou. É você ir a Deus e pedir perdão em nome de Jesus. Que Deus lhe perdoa. E a partir desse momento, você está completamente puro perante. Há circunstâncias em que erramos, às vezes o mesmo erro mais do que uma vez. E o que é que devemos fazer? Perdão, Pai, pelo aquilo que eu fiz, mas Senhor, ajuda-me a não errar outra vez. Ao fazer assim, você está a tirar o pecado da sua vida, lavado pelo sangue de Jesus, purificado pelo sangue de Jesus. Então, o que é que impede você de receber a bênção? Nada. Nós temos que mudar a nossa maneira de pensar para que a bênção possa vir até nós. Para que o impedimento seja retirado das nossas. Uma outra das coisas é o que é que falamos. Sabe que você tem que chamar a bênção para a sua vida. Tem que chamar a bênção para a sua vida. Tem que chamar a cura, a libertação, a bênção, as finanças. Você tem que chamá-la. Obrigado, Pai, que eu já tenho. Nós vamos ver o que é que Abraão fazia. E ele está escrito em Romanos. Vamos lá, vamos ver o que é que ele fazia. Romanos 4:17. Romanos 4:17. Nós temos que aprender com o que Deus nos ensina. Nós não vamos vencer este mundo pelas nossas ideias, pelas nossas capacidades. Ouça, você até pode ter sucesso na sua vida, e se você teve, glória a Deus, você foi abençoado. Mas eu lhe vou dizer, você vai ter muito mais sucesso se fizer as coisas como Deus nos mostra. Eu digo, e já disse várias vezes, para nós quando oramos sobre qualquer assunto, devemos orar pedindo a Deus e depois, a partir dessa altura, devemos todos os dias orar dizendo obrigado, Pai, que já tenho, obrigado, Pai, que já tenho, obrigado, Pai, que já tenho. Eu
na minha vida, tem tido sucesso e já vi familiares meus a terem sucesso assim fazendo, declarando a bênção para as nossas vidas. Mas veja aqui o que é que Deus diz em Romanos 4,17, como está escrito: por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Quando ele disse para o planeta: haja luz, não havia luz. E ele falou em existência. Da mesma forma, nós temos que falar em existência para as nossas vidas as coisas que queremos, as bênçãos, clamar, chamar até nós. Veja, versículo 18: o qual em esperança creu quanto à esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Agora veja o que é que ele fez. Ele não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já adormecido, pois que era quase 100 anos, nem tampouco ao amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, fazendo o quê? Dando glórias a Deus. Exatamente aquilo que nós temos que fazer. Obrigada, Pai. Glórias te damos, porque eu já tenho na minha vida. Glórias te damos, porque eu já tenho na minha vida. Glórias te dou, porque eu já tenho na minha vida tudo aquilo que eu tenho. No nome de Jesus. Tudo aquilo que tu me mostraste, Pai. Agora vejam no versículo 21, estando certíssimo. Eu não estava só certo, eu tinha uma certeza absoluta, certíssimo, de que ele tinha prometido, também era poderoso para o fazer. Eu lhe quero dizer uma coisa. Versículo 22 diz: por isso lhe foi imputado como justiça. Ele foi justificado pela fé. Apesar da confiança de Abraão e a dúvida de Sara, Deus, um ano depois, lhe deu um filho. Esse filho se chamou Isaac. O filho de um homem de 100 anos de idade, de uma mulher de 90 anos de idade, que já tinha, que era impossível gerar filhos, mas que toda a vida nunca gerou filhos. Portanto, completamente impossível. Mas haverá alguma coisa difícil? Quando você pede alguma coisa a Deus, você crê que Ele é capaz de fazer na sua vida? Ou você está a pedir para ver se resulta? É que só você está a pedir para ver se resulta, não resulta. Fé baseia-se numa confiança em Deus sem precedentes. Uma confiança em Deus sem, não havendo dúvida alguma. Quer dizer que em todo o processo poderá haver dúvidas? Sim, mas quando você pede, não. Eu lembro de alguns pedidos que eu fiz, foram pedidos muito simples e que Deus me abençoou. Eu disse: Pai, eu preciso. Houve outra altura que eu disse: Senhor, tu podes fazer. Tu podes, eu creio, tu podes. E Ele fez. Agora eu estou não. A sua fé está baseada em quê? Está baseada num grande e poderoso Deus que tudo pode fazer? Ou está baseada naquilo que você consegue atingir? Então você não está a ter fé em Deus, mas está a ter fé em si próprio. Você pode dizer: ah, não, mas eu estou a acreditar em Deus, que Deus me vai ajudar a pagar as prestações, a conseguir chegar. E eu estou-lhe a dizer glória a Deus. Mas Deus lhe tem muito mais para si do que você pensa. Eu vou-lhe dar um exemplo. Quando Deus agarrou num povo
que estava no Egito. O povo era um povo escravo, com mentalidade de escravo, dependentes dos seus senhores. Deus lhe mostrou milagres atrás de milagres, mas isso não fez mudar a mentalidade. Uma mentalidade que não conseguiam, que não podiam. Foram à terra prometida e trouxeram relatório negativo. O relatório não fazia com que eles pudessem entrar na terra. Então Deus fez andar a eles 40 anos. A geração que disse que era impossível morreu no deserto. E a nova geração que nasceu apenas dizia: sim, Deus seja contigo, faremos tudo o que tu mandar. Mesmo que seja loucura, mesmo que seja impossível, não interessa nada. Deus está contigo, faremos tudo o que tu mandar. Deus nos tirou da potestade das trevas, transportou para o reino de seu Filho, para o reino de seu amor, mas neste processo nós temos que ser libertos da nossa maneira de pensar errada. Da nossa maneira de pensar que não dá, não vai resultar, Deus não vai fazer, é impossível não fazer. Se Ele não poupou o próprio Filho por nós, não nos dará também com Ele todas as coisas? Garantidamente que vai dar. Garantidamente que vamos abençoar. Garantidamente vai abrir portas. Portas que antes estavam fechadas. Portas que para nós é impossíveis de alcançar, mas que para Deus tudo é possível. A nossa dependência de Deus vai trazer toda a bênção. A nossa dependência de Deus vai nos trazer entre nós toda a bênção. Eu aconselho você a fazer uma coisa. Eu creio que aceitou Jesus como Senhor na sua vida. Deus já fez milagres na sua vida. Então, por favor, escreva esses milagres. Escreva o que é que Deus já fez na sua vida. Quando a sua fé vacilar, quando estiver mais em baixo, vá ler o que é que Deus já fez. Você vai ficar fortificado na fé, porque vai se lembrar do que é que Deus já fez. E se Deus já fez, Ele vai voltar a fazer no nome de Jesus. Ele vai voltar a fazer no nome de Jesus. Porque nada é possível. Posso-me recordar de tanta coisa que Ele fez. Como Ele livrou da morte mais que me fez. Como Ele abençoou. Como abençoou financeiramente. Tudo. Entenda uma coisa. Há alturas que não são fáceis para mim. Eu sei disso. Mas há alturas que mais nos temos que agarrar a Deus e não agarrar às circunstâncias. Não agarrar ao que nos está a acontecer. Dependermos completamente de Deus. Vamos abrir aqui num versículo bíblico. Em Tiago 1,5. Tiago, onde o apóstolo Paulo fala a Tiago e diz-lhe diz-lhe que se algum de vós tem falta de sabedoria, versículo 5, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lance em rosto e ser-lhe-á dado. Glória a Deus. Mas depois está aqui uma ressalva. Versículo 6, que é a maior importância de todos estes versículos. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Quando você duvida o que é que Deus pode fazer na sua vida, você não vai
receber nada da parte de Deus. O que é que você tem que fazer? Você tem que mudar. Você ouviu que Abraão dizia que ele estava certíssimo que aquele prometeu era poderoso para fazer. Eu estava certíssimo. E ele era fortificado na fé, dando o quê? Dando glórias ao teu nome, Senhor, que tu és poderoso. Glórias ao teu nome que tu vais fazer. Glórias ao teu nome que eu já tenho na minha vida. Em nome de Jesus. Esta é uma luta que você, todos, não é você, são todos nós, temos que fazer. Uma luta interna, uma luta que vai internamente, vai acontecer internamente, que é uma luta em que temos que expulsar toda a dúvida. Enquanto a dúvida chegar até nós, eu disse, não, eu confio no meu Deus, a sua palavra é só uma, Ele me abençoa constantemente, Ele não poupou o seu próprio filho, não nos dará connosco, com Ele todas as coisas. Você tem que expulsar a dúvida da sua vida. Aquilo que está a ser levantado, tudo o que está à sua volta, que estão a tentar atacá-lo, você tem que tirar isso da sua vida. A dúvida não pode ficar. Porque só se deixa a dúvida ficar, você não vai receber nada. Estava a falar com essa pessoa e a contar como é que Deus estava a fazer na minha vida. E ele estava a dizer que era difícil de viver assim. E eu dizia, eu sei. Mas Deus está-me a preparar para as coisas grandes que eu sei que Ele vai trazer para a minha vida. E eu tenho que perceber que todo o processo que cada um de nós faz é exatamente o que a palavra de Deus diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. Porque o processo do qual eu estou a passar é um processo de aprendizagem para confiar unicamente, exclusivamente em Deus. Este processo vai acontecer com todos. E você tem que depender de Deus. Só de Deus. Porque pessoas vão chegar ao pé de si com dúvida, falando de dúvida. Pessoas vão chegar até ao pé de si falando não vai dar, não vai resultar. Você vai confiar nas pessoas, nas circunstâncias, ou vai confiar em Deus? Eu vejo milagres. Eu vejo milagres constantemente a nível de saúde, eu vejo milagres constantemente a nível financeiro, eu vejo milagres a todo o tempo. Mas eu não posso ter dúvida. Porque se eu tiver dúvida, eu não recebo nada. Eu não tenho nada. Fico sem nada. Quando chegam ao pé de mim, então isto, e aquilo, e aquilo outro, eu... Glória a Deus. Glória a Deus. Deus está a fazer. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, e como é que vai ser? Eu não sei. Mas sei que Deus vai abençoar. Mas sei que Deus vai abençoar. E sabe o que é que eu tenho que fazer? Ainda hoje Deus mostrou-me um versículo que dizia-me que eu tinha que clamar, amar. Veja o que está aqui. Eu não podia falar de fé e não consegui falar deste versículo. Marcos 11, 23. Marcos 11, 23. Realmente, Marcos 11, 23. Veja o que é que Jesus diz. O que é que aconteceu até aqui?
Jesus passou por uma figueira, viu que não tinha figos, não era época de figos, ele agarrou e disse, e fez o quê? Ele agarrou e disse, ninguém mais coma frutos de ti. No dia a seguir passaram e Pedro reparou e disse, olha, a figueira que tu amaldiçoaste se secou desde a raiz. Aquilo que tu falaste aconteceu. Jesus diz para Pedro, tende fé em Deus. O que Jesus queria mostrar é que há poder naquilo que nós falamos. E agarra e diz-te esta grande verdade para nós. Porque em verdade vos digo, qualquer que disser este monte, ergue-te e lança-te do mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser se lhe será feito. Só se crê nas palavras que você está a falar, você vai ser abençoado e vai receber tudo aquilo que você disser no nome de Jesus. Pouco importa que seja uma montanha, pouco importa que seja um obstáculo muito grande, pouco importa que seja o que for, que seja alguém com 100 anos de idade que quer ter um filho, pouco importa que seja o que for. Deus vai abrir portas que antes estavam fechadas. Deus vai fazer coisas impossíveis só porque você crê. É o suficiente para fazer abrir tudo e acontecer tudo no nome de Jesus. Mas veja o que está aqui escrito. Veja o que está aqui escrito. Se alguém disser ao monte ergue e lança do mar e não duvidar no seu coração, e não duvidar no seu coração, não duvidar. Só se duvida, não vai receber. Só se duvida, não vai acontecer. Ah, mas Deus é grande. É, mas você está a duvidar dele. Não vai acontecer. Agora, se você não duvidar e falar em ciência as coisas, exatamente como Deus falou, haja luz onde não havia luz, as coisas vão mudar na sua vida. Por completo. Por completo. Você vai chamar em existência aquilo que você precisa da sua vida. E Deus vai honrar a sua oração e vai fazer acontecer. No nome de Deus, é aquele que chama as coisas em existência como não há. Diz para nós fazermos o mesmo. Chamarmos existência às coisas. Vou voltar a ler os versículos, porque em verdade vos digo, qualquer que disser este monte, a dizer um monte, pode um monte se levantar e mandar-se para o mar? Não, impossível. Mas aqui diz que é possível. Em verdade vos digo, qualquer que disser este monte, ergue-te e lança-te do mar, e não duvidar no seu coração, mas que é que se fará aquilo que diz? Tudo o que disser lhe será feito. Por isso diz no versículo 24, por isso vos digo, tudo o que pedires, orando, crer que o recebereis e tê-lo-eis. Tudo o que pedires orando, crê que recebereis e tê-lo-eis. Tudo o que pedires orando, crê que recebereis e tê-lo-eis. Obrigado, Pai. No nome de Jesus que eu estou curado. Não importa o que esteja a acontecer, eu estou curado. É uma declaração que você tem que estar a fazer constantemente. Obrigado, Pai, que eu estou abençoado financeira como nunca estive até hoje. Obrigada, Pai. Que as portas do céu já derramaram bênçãos sobre a minha vida como nunca houve no nome de Jesus. Eu chamar isso. E o que é que vai acontecer? Exatamente tudo o que eu estou a falar. Eu estou curado, eu estou abençoado financeiramente, a minha família é uma bênção, todos nós estamos a servir ao Senhor. Glória a Deus. Quando você assim faz, você está a pôr em prática tudo o que Deus ensinou. Ensinou através da vida de Abraão e nos ensina agora através das nossas vidas, mostrando que tudo é possível àquele que crê.
Tudo é possível, tudo vai acontecer, a bênção vai acontecer na sua e na minha vida, no nome de Jesus. Eu decreto e declaro no nome de Jesus. Por que é que Deus não faria isso? Por que é que Deus não nos abençoaria? Por que não? Essa é a pergunta certa. Por que não? Busque na sua mente alguma coisa. Você vai ver que consegue respostas na palavra de Deus para todos os impedimentos que você possa pensar que você não vai receber. Porque Deus já tratou de tudo. Ele deu o seu Filho por nós. Ouça, eu orei e Deus me deu a minha esposa. Eu orei e Deus me deu filhos. Eu orei. Deus abriu e me abençoou muito. E agora Ele me instrui e me ensina a depender unicamente e exclusivamente dele para todas as coisas. Glórias te dou, Senhor. Cumpra a tua vontade na minha vida, tudo para a tua glória. Dependa de Deus para todas as coisas. E você ser ricamente abençoado. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Vamos dizer, Pai, ensina-me. Ensina-me a andar contigo. Que eu quero aprender. Quero depender de ti, não das circunstâncias, e não do que que se passa à minha volta, e não do que me dizem, das impossibilidades que falam. Não me interessa nada. Interessa-me o que tu dizes. Interessa-me o teu amor por mim. É isso é que me interessa. O teu amor por mim. Que manifestaste em Jesus. E que me tens abençoado tanto o teu amor. Obrigado, Pai. Nada me é impossível. Porque tu já tens aberto as portas para a minha vida. Quer na minha área financeira, quer na minha saúde, quer no meu ministério, Senhor. Te agradeço. Em nome de Jesus. Glórias te dou. Grande és tu. Grande és tu. No nome. Muitas bênçãos. Ainda nos vamos ver outra vez no final do ano. Muitas bênçãos. Amém. Fizeste obrigado por tudo que tu vais. Por tuas promessas. Mas tens me ajudado. Eu te agradeço. Muitas bênçãos.